Olá pessoal, aqui é o Stefan e neste vídeo vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer para conseguir se candidatar para uma faculdade de medicina ou medical school nos Estados Unidos. Não é um processo tão fácil e direto assim, mas se você estiver interessado em saber mais, ou tiver aquele espírito aventureiro e é completamente apaixonado pela área de saúde, então esse vídeo é para você. Vamos lá? Primeiramente, é muito importante já deixar claro desde o início que o curso de medicina nos Estados Unidos é considerado como um curso de doutorado. Não é como aqui no Brasil, que medicina também é vista como um curso de bacharelado. Ou seja, não é um curso de graduação, como é o caso aqui no Brasil. Embora você consiga se formar em medicina aqui no Brasil entre um período de 4 a 6 anos, para você conseguir se formar e exercer a profissão de médico na terra do tio Sam, o processo é um pouquinho mais longo. Em média, você vai ter que investir 10 anos para conseguir se formar como médico nos Estados Unidos. E o objetivo principal desse vídeo é de explicar 3 pontos principais que você vai ter que enfrentar durante a sua trajetória para a medical school. Esses 3 pontos são: ponto número 1. Qual é o caminho para você conseguir entrar numa medical school ou faculdade de medicina nos Estados Unidos? Afinal, o que é esse pre-med ou pre-health que todo mundo tanto fala? Ponto número 2. Como funciona programas de pre-med ou pre-health advising, que é super essencial para quem quiser se tornar médico nos Estados Unidos? E finalmente, ponto número 3, o que você vai precisar para entrar numa medical school na terra do tio Sam? E vamos direto ao ponto. Primeiro ponto, o que exatamente é pre-med ou pre-health? Afinal, bem, como já mencionado em alguns instantes atrás, o curso de medicina nos Estados Unidos é considerado como um curso de doutorado. Portanto, para você se candidatar a uma medical school ou faculdade de medicina nos Estados Unidos, é preciso sim ter uma graduação antes mesmo de iniciar o processo de admissão. E vamos tratar sobre como funciona toda essa trajetória do final do ensino médio até você conseguir entrar numa medical school nos Estados Unidos. Acho que vai ajudá-los a entender também exatamente o que é pre-health ou pre-med advising. Doctor? She's not my patient. Get dressed, please. Então vamos começar com o nosso passo a passo dessa longa trajetória. O primeiro passo: o candidato tem que entrar num curso preferencialmente relacionado à medicina, o que é chamado de um pre-med ou um pre-health major. De certa forma, o que eu vou dizer agora pode soar um pouco confuso, mas se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu vou tentar esclarecer as suas dúvidas o mais rápido possível. Quando você estiver ali no processo de aplicar para uma medical school depois de terminar o seu pre-health ou pre-med major, você vai ter que demonstrar que você tem alguns pré-requisitos em algumas áreas acadêmicas. Qual desses pré-requisitos exatamente você vai precisar vai depender muito de qual universidade ou qual medical school você for aplicar. Em outras palavras, os pré-requisitos da medical school da Harvard University são diferentes sim dos pré-requisitos da medical school da University of Texas at Austin. E nós conseguimos te ajudar a fazer todo o planejamento do início ao fim para que você consiga aplicar sem problema e sem estresse algum. Mas, de modo geral, esses pré-requisitos são: primeiro, biologia. Geralmente é pedido 2 semestres de biologia com experiência de laboratório. Segundo pré-requisito, física, também parecido com os pré-requisitos de biologia. Você vai precisar, de modo geral, de 2 semestres com experiência de laboratório. Terceiro pré-requisito,
Química geral, 2 semestres com experiência de laboratório. Quarto pré-requisito, química orgânica. Você vai precisar 2 semestres também com experiência de laboratório. Quinto pré-requisito, bioquímica. Dessa vez, apenas 1 semestre é requisitado. Sexto pré-requisito, inglês. Para vocês que tentam fugir um pouco do inglês aí, para Medical School, eles vão pedir sim pelo menos 2 semestres de inglês. E finalmente, o último pré-requisito, que é mais comum, matemática, onde eles vão pedir geralmente 2 semestres de matemática para você conseguir aplicar para uma Medical School com os pré-requisitos necessários. Lembrando que esses pré-requisitos que eu acabei de mencionar são pré-requisitos gerais. Mas tem uma ou outra universidade, como por exemplo a University of Texas at Austin, que pode pedir mais pré-requisitos ainda. A University of Texas at Austin pede alguns pré-requisitos em algumas áreas de humanas. Humanas, para quem vai entrar e seguir carreira na área de saúde. Portanto, não se assuste se de repente, para você conseguir entrar numa faculdade de medicina ou medical school nos Estados Unidos, você se encontra numa situação que a Medical School está pedindo 1 ou 2 semestres em geografia. A educação nos Estados Unidos tende a ser mais liberal que a educação universitária no Brasil. Isso significa que muitas vezes você pode começar um curso de biologia, química, etc., mas você tem total liberdade de montar o seu próprio currículo acadêmico. Um candidato que escolhe um pre-med ou pre-health major, por exemplo, na Universidade de Miami ou na UPenn, tem a liberdade de escolher disciplinas em áreas como as de ciências sociais, ciências econômicas e outras disciplinas talvez nem tanto correlatas com a área de saúde. E eu vou falar um pouco mais em detalhes sobre esse ponto mais pra frente nesse vídeo. Isso de uma forma assim mais generalizada significa que você pode entrar virtualmente em qualquer curso e mesmo assim depois aplicar para uma medical school no futuro. Mas espera aí, e se eu aplicar para um major de ciências sociais? Eu consigo mesmo assim fazer uma medical school depois de concluir a minha educação? Meu jovem, provavelmente mesmo assim você pode acabar seguindo carreira numa sala de cirurgia no futuro. E uma pergunta que a gente recebe muito aqui na Steinberg de candidatos que são aspirantes a entrar em medical school nos Estados Unidos é a seguinte: eu consigo fazer uma graduação em biologia no Brasil para depois aplicar para uma medical school nos Estados Unidos? Esse caminho, talvez não muito tradicional, de você fazer uma graduação no Brasil para depois seguir com uma medical school nos Estados Unidos, nós não aconselhamos você a seguir, porque depois você vai ter aquele pesadelo de validar os pré-requisitos quando você já estiver batendo na porta das medical schools nos Estados Unidos. Portanto, com os candidatos que a gente trabalha aqui na Steinberg, que querem seguir carreira médica nos Estados Unidos, ou seja, que depois de 4, 5 anos pretendem entrar numa medical school lá fora, nós sugerimos que eles entrem em curso de graduação, ou seja, majors em biologia, química ou física. Isso é mais para simplificar todo esse processo de conseguir juntar os pré-requisitos para você depois conseguir aplicar para uma medical school nos Estados Unidos. Se você optar por biologia ou biology como seu pre-health ou pre-med major, você vai conseguir criar o seu currículo de uma forma onde você vai conseguir puxar algumas disciplinas de física, outras de química orgânica e geral, etc. Então, começar com esse passo direito de escolher um major certo, como biologia, física ou química, é o primeiro passo correto para você começar a sua trajetória para depois entrar numa medical school nos Estados Unidos. E vamos falar um pouco melhor sobre esses pré-requisitos. Se você entrar numa graduação ou major em biologia na Harvard University, University of Texas at Austin ou University of Illinois, como que você vai saber, dentro de todo aquele universo de disciplinas do curso de biologia, física, química, etc., quais são as disciplinas que você realmente vai precisar para cumprir esses pré-requisitos
para você depois aplicar para a Medical School. E eu tenho uma boa notícia para você. Existe uma pessoa nessas universidades que vai ajudar você a entender exatamente o caminho que você precisa seguir para futuramente conseguir aplicar numa Medical School. Entra o Pre-Health ou Pre-Med Advisor, que, aliás, por sinal, é o nosso próximo ponto. Ponto número 2. Como funciona e o que é exatamente o Pre-Med ou Pre-Health Advising? De modo geral, um Pre-Health ou Pre-Med Advisor, lembrando que Pre-Med e Pre-Health são dois termos usados para a mesma coisa, é uma pessoa física que vai ajudar você a entender exatamente quais passos você precisa seguir durante o seu Pre-Med Major para você futuramente conseguir os pré-requisitos para entrar numa Medical School. Lembrando que nós aqui na Steinberg, nós aconselhamos que você faça como Pre-Med Major, Biologia, Física ou Química. E a nossa maior dica para candidatos com quem a gente trabalha para Pre-Med ou Pre-Health Majors é de procurar o Pre-Med ou Pre-Health Advisor o mais rápido possível. Assim que você começar o curso, não procure o seu Pre-Med ou Pre-Health Advisor depois de você definir quais disciplinas você vai fazer no primeiro semestre do Pre-Health Major nos Estados Unidos. O primeiro passo depois de você fazer a matrícula na universidade nos Estados Unidos é de procurar o seu Pre-Health ou Pre-Med Advisor. Se você optar por disciplinas que você acha interessante e depois pensar, poxa, eu errei nessa escolha, conseguir mudar depois para uma dessas disciplinas que são fundamentais para o Pre-Health ou Pre-Med Major pode ser problemático. Você vai perceber que se você procurar se matricular nessas disciplinas de forma tardia, a maioria dos lugares já vão estar esgotados e você já vai começar na contramão dessa estrada que te levaria à Medical School no futuro. Be smart e be fast. Procure o seu Pre-Med ou Pre-Health Advisor o quanto antes. E finalmente, o que você vai precisar depois do seu Pre-Health Major para conseguir entrar numa faculdade de medicina nos Estados Unidos? Primeiramente, você vai precisar daqueles pré-requisitos que eu já enumerei mais cedo nesse vídeo. Além disso, você também vai precisar de as provas do MCAT, o Medical College Admissions Test. O MCAT é uma prova de 7,5 horas e tem 4 partes distintas. São elas: Chemical and Physical Foundations of Biological Systems, Critical Analysis and Reasoning Skills, Biological and Biochemical Foundations of Living Systems, e Psychological, Social and Biological Foundations of Behavior. E a maioria dos medical schools vão pedir uma nota de 490 a 520 nas provas do MCAT. A nota máxima vai até 528, give or take. E além do MCAT, você também vai precisar de o histórico do seu Pre-Med Major, seja o curso de Biologia, Química, Física, Ciências Sociais, etc., cartas de recomendações de professores do seu Pre-Med Major, normalmente entre 2 ou 3 cartas, e as entrevistas de admissão. E para a Universidade do Texas, em Austin, como exemplo, você vai precisar de 6 entrevistas no total e uma dinâmica em grupo. A primeira entrevista vai ser uma entrevista tradicional, one-to-one, onde o entrevistador quer entender os seus motivos e ambições para o futuro na área de saúde e o motivo que você está aplicando para uma Medical School. Depois você vai ter mais 5 entrevistas em vídeo, onde o objetivo são de ex-alunos da University of Texas Medical School ou atuais professores do Departamento de Medicina entenderem melhor sobre seu perfil e também sobre as suas ambições para o futuro. Nessas 5 entrevistas de vídeo para a University of Texas at Austin Medical School, eles vão trabalhar com Problem Solving Approach, onde eles vão lhe dar um cenário, geralmente relacionado a um problema que ocorre em hospital, e eles vão querer entender como que você resolve esse problema e quais são os passos a passos que você vai seguir para conseguir se sair bem nessa situação. E finalmente, também falando do processo de admissão para Medical School da University of Texas at Austin,
tem a dinâmica em grupo. Você normalmente vai ser colocado em grupos de 5 ou 6 individuais e vão trabalhar juntos para resolver problemas que a banca examinadora vai passar para o grupo. Mas lembrando que nesse exemplo a gente tratou da University of Texas at Austin para exemplificar o que eles podem pedir em termos de entrevistas e dinâmica em grupo. Diferentes medical schools vão ter requisitos diferentes. E se você estiver achando essa trajetória para medical school muito complexa, entre em contato conosco, que nós vamos te ajudar com todo o passo a passo para você conseguir realizar o sonho de se tornar médico na terra do tio Sam. Então é isso. Nesse vídeo eu expliquei para você exatamente o que você precisa fazer para conseguir entrar numa universidade de medicina ou medical school nos Estados Unidos. Você aprendeu qual que é o caminho certo e longo para você se tornar médico nos Estados Unidos. Mas, se você precisar daquela ajuda especializada para você aplicar como freshman para um pre-health ou pre-med major nos Estados Unidos, ou tiver começado uma faculdade de medicina no Brasil e quer transferir o seu currículo para um pre-med ou pre-health major nos Estados Unidos, entre em contato conosco, que nós vamos te ajudar com tudo. Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser a primeira pessoa a receber todo o meu conteúdo. Te vejo lá! Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg. E se você gostou desse vídeo, clique no botãozinho aqui para você se inscrever nesse canal. Muito obrigado pelo apoio.